Voltou. Vamos ver agora. Se não... tem áudio sim, tá bom. Agora eu tô colocando a Shirley na conversa. Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai, Isso graças a daí Deus, é toda vez tem que acontecer isso. Vamos continuar. coisa de quem faz ao vivo. É verdade. É de quem faz ao vivo. Bom, se continuar, se der algum outro problema, as pessoas avisam, mas agora tá tudo ok. Avisam, mas agora tá tudo ok. Então, você falou que esse tinha sido o sangramento mais brando. Por quê? O que aconteceu depois disso? Aí ele foi diagnosticado, ele começou a fazer o tratamento? Para esse primeiro sangramento, ele ficou internado um mês. Tratou a meningite, Tudo ficou isso? ótimo. Ele ficou só da meningite, foi um mês. Tá. Eu me lembro que ele recebeu sem iniciar a profilaxia, que foi isso que a hematologista falou. Sai do hospital, amanhã você já começa a fazer profilaxia para evitar novos sangramentos. E Uhum. aí eu fui ao Hospital Brigadeiro, que é onde o Felipe faz tratamento, desde então. Uhum. E lá a doutora Aline, que atendeu, a gente atende a gente até hoje, ela que acompanha o Felipe, ela é um anjo, ela e a doutora Elizabeth. Uhum. Ela, ela prescreveu a princípio profilaxia uma vez por semana, toda segunda-feira. Então, naquela segunda-feira, ele já tomou profilaxia. Só que assim, eu não tinha muito conhecimento sobre hemofilia, Mariana. Eu não sabia nada. Eu ainda ia procurar obter informações, porque eu tinha acabado de sair de uma internação. E Uhum. 15 dias depois, 2 semanas depois de iniciar a profilaxia, ele teve a segunda hemorragia, que foi a pior. Ele teve uma hemorragia subdural aguda, intracraniana. Ele estava tomando fator segunda-feira, ele bateu a cabeça num sábado, ou seja, ele já não tinha mais fator nenhum no organismo, e Uhum. no domingo ele entrou em coma. Meu E aí Deus. nós levamos Em um dia. em um dia. Em um dia foi o suficiente para ele entrar em coma. Aí nós levamos ele no domingo para o hospital em coma, e foi aquela correria toda, já foi para centro cirúrgico. E, enfim, no final das contas, totalizamos 6 meses internado para ele se recuperar. Ele teve complicações, não complicações, mas sequelas por conta da hemorragia. Teve que fazer craniotomia de descompressão, tirar a calota craniana, aí desenvolveu hidrocefalia, aí ele teve uma ventriculite, que é pior do que meningite. Aí até tratar a ventriculite dele foram uns 3 meses por aí. E aí teve que colocar válvula, enfim, totalizou 6 meses de internação. Mas o Felipe ficou ótimo. E Mas, aí, mas ele não ficou com sequela, então. Ele teve essas complicações durante o processo, mas ele não sim, ficou com sequela. sequela nenhuma. Meu Drenaram 300 ml de coágulo. Quer dizer, de um dia para o outro. Deus. Drenar, o doutor Guilherme Malacarne, que é o neurocirurgião dele, que acompanha ele até hoje, ele falou pra gente, foi cerca de 300 ml do lado direito da cabeça dele. Pegou toda a parte aqui, ó, toda essa lateral do Felipe foi tomada por hemorragia. E E por a, uma batida de cabeça, uma coisa boba. e a Giovana aqui está perguntando como ficaram os outros irmãos. Como os irmãos Ah, reagiram? O que você fez com as outras crianças enquanto ficava com ele no hospital internado? Como é que foi essa fase? a minha sorte, Mariana, é que eu moro na rua da minha mãe. Então, o tempo que eu fiquei com... Mãe tem tudo. Sim, Deus, ele prepara tudo. Então, o tempo que eu fiquei com o Felipe internado, as crianças ficaram com meu pai e com a minha mãe. Eles praticamente ficaram 6 meses morando na casa da minha mãe e do meu pai.
Porque eu revezava. Durante o dia eu ficava no hospital e à noite meu marido dormia com o Felipe no hospital. E nós ficamos 6 meses. E a recuperação é muito lenta, viu, Mariana? Até o organismo ir reagindo, é um passo de cada vez, é muito devagar. Por isso que o total foram 6 meses de recuperação. Porque até, eu imaginei, teve edema cerebral, teve que esperar o cérebro voltar ao tamanho normal. Aí depois foram apresentando as outras complicações, e aí tem que tratar tudo, enfim. Mas eu falo assim, eu passei por uma tempestade tremenda. Eu falo que eu conheci o pior lado da hemofilia. E de cara. Com certeza, com certeza. Porque não é qualquer hemofilia que é assim, não é qualquer pessoa com hemofilia que tem uma hemorragia cerebral, elas são raras. E de fato, tudo isso, assim, logo no diagnóstico, e ele tão bebê, ele tinha 11 meses, é isso? 11. Ele saiu do hospital com 1 ano e 5 meses, quando ele saiu do hospital. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Como você gerencia a sua vida privada e profissional com esses quadros desafiadores? Você consegue trabalhar fora tendo 4 filhos e um deles com hemofilia? Então, eu já tinha decidido, quando nasceu meu terceiro filho, que eu ia parar de trabalhar fora e trabalhar em casa. Porque com 3 crianças, é difícil você encontrar alguém que cuide. Se você encontrar um cuidador, você vai pagar muito caro. E assim, eu já tinha para mim, eu e meu marido, a gente já tinha decidido, quando nasceu meu terceiro filho, que eu ia trabalhar em casa e passar mais tempo com as crianças. Tá. Então, aí, nisso veio o Felipe. Então, quando o Felipe nasceu, eu já estava em casa, trabalhando em casa e cuidando das crianças. E aí, quando a gente descobriu a hemofilia, eu já tinha certeza absoluta que eu ia ter que ficar um bom tempo em casa cuidando deles, por conta também dos cuidados que o Felipe ia precisar. Tá me escutando? Ah, né? Tô. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Entendi, claro, perfeitamente compreensível, né? Até porque foi uma situação realmente muito, muito grave e que seria impossível trabalhar fora, não daria nem mal dava para você cuidar dos outros filhos, né? Que dirá ainda assim trabalhar fora. Olha, bom, eu queria te perguntar, bom, depois disso, aí ele voltou para fazer a profilaxia, tendo alta dessa segunda internação, como ficou o tratamento dele? Quando ele retornou para o Hospital Brigadeiro para continuar o acompanhamento depois dos 6 meses internado, aí já foi categórico a mudança do tratamento dele para 3 vezes por semana. Então, toda segunda, quarta e sexta ele faz profilaxia. Isso porque você bem sabe, né, Mariana? Quando você tem um sangramento, o risco que você tem de ter sangramento no mesmo lugar é muito grande. Então, a cabeça foi uma coisa que todos os médicos que cuidaram do Felipe, o neurocirurgião, o pediatra, a hematologista, sempre falaram para mim, mãe, cuida da cabeça, não pode bater a cabeça mais de jeito nenhum. E aí, então, ele ficou com a profilaxia toda segunda, quarta e sexta. E ele ainda está, desde aquela ocasião até agora, continua 3 vezes por semana. Já vamos para 3 anos, profilaxia 3 vezes por semana. E, assim, hemorragia, muito raro ele ter, nada. Para não falar que não, joelho. É joelho e tornozelo hoje. Para mim, isso é fichinha. Mas isso por quê? Porque cai em cima do joelho, bate o joelho. O tornozelo é porque vive pulando. Aí, quando você vê o tornozelo, tá inchado. Porque Mas ele brinca, ele... ativo. Irmãos... Ele faz de tudo. Tudo que você possa imaginar. Tudo que uma criança normal faz, o Felipe faz. Tá. E... Assim, nunca mais ele teve hemorragia, assim, intercorrência grave, ele não teve mais. E nenhuma outra internação? Teve
Teve, mas aí as duas internações, ele teve duas internações, mas as duas foi por estripulia de criança. Uma porque ele pulou o chiqueirinho, Ah, tá. ele estava com 1 ano e 9 meses. Ele pulou o chiqueirinho, pulou e deu kamikaze e caiu no chão. Aí ficou Uhum. 3 dias em observação na UTI. Tá. E a última intercorrência foi o ano passado, porque ele colocou uma régua escolar na boca e saiu correndo. A Ah, régua cortou a boca dele lá no fundo. E para conter o sangramento, teve que internar e fazer fator. sim, porque boca é muito, muito, muito difícil. Olha, tem Sim. algumas perguntas aqui. Nem somos tão bagunceiros, não, imagina. Se tem mais casos de hemofilia na família, na sua família, e se ele já está na escola. Não, o Felipe, por enquanto, está comigo. Como eu estou em casa, o Felipe está com 4 anos, ele acabou de fazer 4 anos. Então, a minha previsão, a programação é ano que vem. Ano que vem ele vai para a escolinha. Esse ano ele ainda vai ficar comigo, porque eu ainda vou conversar bastante com ele, porque ele é hiperativo. Mariana, você não tem noção como ele é arteiro. Arteiro demais. Parece que eles são especialmente arteiros, né? A gente vê quando a gente lê as histórias nos grupos de WhatsApp, é incrível as coisas que eles conseguem fazer, né? Nossa, eu escuto conversa quando eu ia muito, quando eu ia mais vezes no Hemocentro, eu conversava sempre com os hemofílicos lá. E era cada história que eles tinham da infância, que eu falava, meu Deus, como é que a sua mãe aguentou vocês? Eles aprontavam muito, muito, muito. Acho que todo hemofílico é arteiro, todo. Eu acho que sim, eu também tenho Eu também essa digo, impressão, que eles são um pouquinho mais, assim, eles gostam de todo, desafiar os todo. limites. E É, ele tem uma pergunta aqui, como é que os irmãos lidam com ele? Você acha que os irmãos, de alguma maneira, super protegem ele ou não? Ou lidam de forma totalmente natural com ele? É assim, as minhas filhas mais velhas, a Letícia e a Mariana, eu acho que por elas terem acompanhado toda a nossa trajetória com o Felipe, ainda mais o Felipe internado, elas são mais preocupadas com o Felipe. E eu acho elas minhas grandes aliadas dentro de casa. Eu acho que elas protegem ele mais do que eu. Elas são aquelas irmãs super Uhum. protetoras. Se o Felipe estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa perigosa, ou elas vão lá e chamam a atenção dele, ou elas me chamam, mãe, olha o que o Felipe está fazendo. Então, assim, dentro de casa, as minhas grandes amigas, assim, minhas grandes ajudas aqui dentro de casa são as minhas duas filhas. Que Elas lindo. entendem a condição dele e elas protegem ele. Eu vejo que assim, ele participa de todas as atividades, todas as brincadeiras. E eu percebo que até algumas brincadeiras elas adaptam para o Felipe brincar. Uhum. Brincadeiras que são mais agressivas, elas fazem de forma mais branda para não machucar o Felipe, ou para ele não ter nenhuma lesão, enfim. Aham, Então, aham. eles me ajudam muito. Eles entendem a condição do Felipe. Que lindos. E o que que mudou na rotina de vocês agora com o isolamento social, né? Porque agora os maiores não estão indo para a escola. O que que mudou aí? Como que você está lidando com essa nova realidade? Para mim, eu acho que não mudou muito, porque eu já estou em casa com eles. Muda a questão deles estarem direto. Para mim, é como se eles estivessem de férias, é o que eu encaro. Aí tem o meu marido que também está em casa trabalhando. Aham, Então, eu tenho que segurar as crianças por conta do trabalho do meu marido. Às vezes, meu marido está em reunião, essas coisas, eu tenho que falar, crianças, fala mais baixo, não corre, que teu pai está no telefone. Então, é isso que mudou. Porque como aham. o meu marido está trabalhando em casa, eu tenho que controlar as crianças para não ficarem gritando e fazendo muita bagunça, por exemplo, quando ele está em reunião ou quando ele está no telefone. Mas eu acho até, assim, para mim que tá, assim, eu tô em casa, estando todos em casa, eu até fico mais tranquila, porque eu não tenho questão de horário. Que nem Uhum. quando as crianças estão na escola, eu tenho horário para fazer o almoço, horário para trocar as crianças, horário para levar na escola, horário para buscar. Aí quando tá todo mundo em casa, o almoço sai na hora que der.
O pessoal pode dormir até a hora que der. Eu acho que é mais tranquilo. Mas a rotina não mudou muita coisa, assim, continua a mesma. Eu acho que as crianças estão mais estressadas de ficar em casa do que eu, porque eu já estou em casa direto. Acho que Aham. as crianças elas estão mais ansiosas, porque não pode brincar na rua. Eu acho que eles estão sofrendo mais do que eu, por exemplo. Uhum, Né? uhum, uhum. É uma situação atípica, né? Bastante, bastante. Ó, a Giovana aqui tá falando que você é calma, né? Você é calma, né? Nem sempre. Tem dias que eu tô bem nervosa. Hoje eu tô calma. Bom, não, eu acho que você sempre lida com tranquilidade, porque senão também é impossível. Qual brincadeira, assim, que eles fazem que, que você acha que é tudo bem? Ou tem alguma coisa que eles gostam de fazer e você fica muito aflita? Por exemplo, as crianças elas ficam me pedindo, já faz um tempão que elas estão querendo que eu ponha a piscina para eles brincarem. Né? Tem uma piscininha. E isso é uma coisa que eu estou controlando e segurando ao máximo, porque o meu quintal ele é escorregadio. E aí eu fico pensando exatamente nisso. É coisas que a gente. É uma coisinha, por exemplo. Elas querem brincar de piscina e eu estou segurando. Porque o meu medo é de alguém escorregar. Nem tanto o Felipe também, principalmente o Felipe. Mas não só o Felipe, os outros também podem se machucar. Né? Mas a brincadeira deles é correria. Né? Toda hora estão correndo. E olha o que aconteceu semana passada. Lembra que uma vez a gente conversou que os hemofílicos, ainda mais as crianças, elas começam a esconder da gente quando elas estão tendo sangramento ou eles estão sentindo dor? O Felipe está começando a fazer isso, Mariana. Semana passada eles estavam brincando aqui, e aquela grita. Quando eu fui ver, o Felipe estava correndo, gritando, dando risada, mancando, mancando. Ele não conseguia apoiar o pé no chão. Aí é a hora que a mãe entra meio chata. Entra e fala, opa, gente, para a brincadeira. Vocês não estão percebendo que o Felipe tá mancando? Aí o Felipe, não, mãe, não tem nada não. Eu falei, como não tem nada? Aí eu falei para ele andar um pouco, ele não conseguia apoiar o pé no chão. Tive que pegar ele, tive que parar a brincadeira, tive que colocar o Felipe deitado. Aí é a hora que ele não gosta, porque eu Ah, tive que tirar ele da brincadeira. Mas o joelho dele já estava ficando inchado. Ele já não estava conseguindo dobrar o joelho, já estava começando o sangramento no joelho dele. Quer dizer, ele ia aguentar até onde ele aguentasse. E ele só ia me procurar quando a dor tivesse insuportável. E então é uma coisa que nós, pais, a gente tem que ficar observando. Eles querem brincar, mas se você observar que eles estão mancando, se você vê que eles estão com alguma dor, aí é a hora de você falar, para de brincar e senta um pouco, descansa, põe esse pé para cima. Porque se deixar, no dia seguinte o pé dele tá assim, o joelho dele tá parecendo uma bola de futebol, né? Tá exatamente. pior. Muitas crianças fazem isso, né? Como eles não querem parar de brincar, e claro que quando eles assumem que eles têm uma hemorragia, eles têm que parar de brincar. Então, é muito natural que eles façam isso. E nós, né, como mães, os pais, tem que ter muita habilidade para mostrar para eles que eles precisam sim vir contar para gente, que eles precisam falar logo que a dor começa e que isso é para eles não ficarem tanto tempo sem brincar, né? É bem difícil fazer eles entenderem isso porque as crianças são muito imediatistas, né? E aí, a hora que ela tem que parar, é só aquela hora que ela quer correr, né? Mas a gente tem que tentar conversar com eles de uma forma assim que eles aceitem, né, a ideia de que quanto antes eles contarem, quanto antes eles tomarem fator, é menos tempo que eles vão ficar sem brincar, né? E principalmente, acho que era isso que a gente estava conversando aquele dia, Shirley, da gente não demonstrar muito muito espanto ou não ficar brava e não, sabe, comentário do tipo, de novo esse joelho, né? É o tipo de coisa que às vezes a gente faz instintivamente. Você não tá brava com ele, você tá brava com o sangramento, mas ele entende que tá brava com ele, né? E aí é exatamente o tipo de reação que vai fazer ele esconder.
a próxima vez, né? De novo, que ele sangrar, ele vai esconder. Então, eu acho que, de fato, esse é um desafio muito grande que a gente tem nessa idade dele. Mas você fica tranquila que depois passa, viu? Tomara, Passa. tomara. O meu filho Ó, era o exatamente joelho, assim. Ele é, não o joelho do precisa. Felipe, Hum, o joelho do Felipe é o mesmo joelho. Quando a gente termina de tratar o joelho já está desinchado, tá ótimo. Ele vai brincar, ele cai em cima do mesmo joelho. Eu tento fazer isso que você falou, Mariana, de falar, mas de novo o mesmo joelho, por que que não caiu em cima do outro? Olha, brincadeira. Mas eu não sei o que acontece. Às vezes a gente fez um trabalho lindo, deixou o joelho perfeito. Ele cai em cima do mesmo do joelho e a gente começa tudo do zero. Fator, compressa, põe a perna para cima. E ele fica chateado, porque tem que ficar. Para ele é um castigo você pegar uma criança e deixar deitada no sofá o dia todo com a perna para cima. Ele acha que tá de castigo. Ele fala: Meu Deus, o que que eu fiz? De que tem que ficar em repouso, porque ele não aguenta andar, né? A dor é muito grande. uhum. Ó, o Breno tá contando que ele escondia porque muitas vezes ele tinha medo de levar bronca. Meu E Deus. realmente isso é super importante, né? A gente, por mais que esteja nervoso com isso ou com qualquer outra coisa, né, tem que tomar cuidado, não dar bronca. Mesmo que ele tenha feito o maior peraltice da face da terra, subiu no muro e caiu do muro, né? Nessa hora não é a hora de dar bronca, né? Depois que tudo passou, a gente vai conversar e explicar por que que não pode subir no muro, né? Mas realmente é super importante. Tem aqui uma mãe dizendo que em casa o lema é que não pode esconder. Não tem problema machucar. Todo mundo que brinca machuca, mas não pode esconder. É isso mesmo, isso é super Ótimo, importante. Porque quanto ótimo. antes a gente der o fator, menor Melhor. é o sangramento que eles têm. Sim. A gente já consegue controlar já de imediato, né? Para não ficar pior do que já tá. Uhum, uhum. Alguém perguntou aqui se ele fica quieto para fazer gelo, ele fica? A profilaxia O gelo. fica, depende da dor, depende. Se a dor não estiver muito, muito forte, ele aguenta de boa o gelo. Se estiver doendo muito, 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 nem o gelo ele aguenta. Na hora que você põe o gelo, ele começa a gritar. Mas também por causa da dor, né? E para fazer o Mas fator, ele fica quietinho, ele colabora, desde que idade? Então, ele começou a profilaxia 3 vezes por semana com 1 ano e 5 meses, né? Assim que ele saiu. No início era um terror, assim. E eu tinha que levar ele 3 vezes por semana no Hospital Brigadeiro. O hospital fica a 33 quilômetros da minha casa. Então, Nossa, toda segunda, quarta e sexta eu levava. Eu perdia metade do dia com ele no hospital. Às vezes estava lotado lá o hospital, demorava 2 horas para ser atendida para receber o fator. E uma coisa que eu, assim, eu queria muito era aprender a aplicar o fator e trazer o fator para casa. Mas eu tinha medo. Eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que o meu psicológico não ia deixar. Mas era assim, era bobagem, sabe, Mariana? Porque hoje eu aplico o fator e para mim é uma rotina, virou uma coisa normal. E o Felipe, ele tem uma veia boa só, uma, uhum, uhum. né? Que a gente está há 3 anos na mesma veia, que ela é a veia da capilar. Nossa, E ela tá isso. isso. Ela tá com calo e ela é ótima e ele não sente mais dor. Ai, que Então, bom. quando eu chamo ele, por exemplo, eu tenho um horário para aplicar, chamo o Felipe, vem tomar fator. Ele deita, dá a mãozinha, eu aplico, pronto, sai correndo, vai brincar de novo. Que lindo, Então, na cabeça do Felipe, isso é normal, que entende? lindo. E aí a profilaxia foi uma coisa que eu agreguei às rotinas da casa. É uma rotina nossa aplicar fator. E para mim é uma benção, viu? A melhor coisa que tem é ter fator em casa. Eu É. fico assim tranquila, super tranquila. O que que fez você perder o medo de fazer o fator nele?
Eu acho que, assim, nós ficamos um ano direto, indo 3 vezes por semana no hospital. Estava sendo traumático para mim e mais traumático para o Felipe, porque vira e mexe eram enfermeiras diferentes, às vezes a enfermeira era 2, 3, 4 tentativas, e eu queria que aquilo mudasse. E eu precisava aprender, precisava trazer para casa o fator, entende? Porque é desgastante demais, sabe? Uhum. Enfim, eu queria melhorar a nossa condição, entende? E foi Uhum. melhorar mesmo, foi a melhor coisa que a gente fez. E Não as tem. próprias enfermeiras, É, as enfermeiras do hospital, a Lenice, que me treinou, ela falou: mãe, aprende, aprende e leva o fator para casa. E em um mês, Mariana, um mês eu comecei a pegar a veia dele. Um mês. maravilha. Foi maravilhoso. Que Não, maravilha. assim, eu acho que eu me arrependo de não ter aprendido antes. Eu devia ter tomado coragem antes. Eu acho que não tem nenhuma comparação, nada se compara a gente ter a autonomia de fazer o fator em casa, porque realmente é um desgaste muito grande ficar indo para o hemocentro, primeiro por causa da distância, e às vezes, mesmo que não seja tão distante, essa rotina, esse ambiente hospitalar, sabe, ali falando para aquela criança que ela está doente, ela não está doente, né? Hemofilia é uma condição, ele não está doente, né? Então eu acho que essa autonomia vale muito a pena a gente superar esse medo, e isso também vale para os meninos, né? Para os próprios meninos que têm hemofilia. Eu me lembro há muitos anos atrás, acho que há uns 5, 6 anos pelo menos, um menino que era do Mato Grosso do Sul. Ele fez algum desabafo no Facebook e alguém perguntou para ele: mas você não tem fator na sua casa? Você não sabe aplicar? Ele falou: não. E aí todo mundo começou a incentivar ele, né? E dizer que ele tinha que aprender, que isso era muito bom, que a vida dele ia mudar. E assim, foi incrível porque foram, né, os outros colegas, né, que incentivaram, e também foi muito rápido, ele aprendeu, ele é muito grato a todo esse contexto, né? E assim, isso realmente muda a nossa vida para sempre. Ter essa autonomia de ter o fator em casa e aprender a aplicar o fator. Algumas pessoas aqui estão falando que tem uma veia, que tem 3 veias, que tem 2 veias e tal. Acho que essa questão é uma que a gente discute sempre, né, com a enfermagem. E o fato de aplicar só num lugar, porque só ali realmente o acesso é adequado, na grande maioria das vezes não é um problema, né? Esse calo que você falou da veia tem até um nome. Isso chama tunelização, me parece, porque é o calo da veia, né? Exatamente. Então, pode falar. É, o Felipe, no Hospital Brigadeiro, eu passava com uma enfermeira que até estava prestes a se aposentar, a enfermeira Ilma, que ela é um anjo na minha vida. A Sei. Ilma. A Ilma, assim, ela estava vendo que cada vez que levava o Felipe, os enfermeiros ficavam loucos, porque furava uma, furava duas, furava 3 vezes. E a Ilma falou: mãe, eu vou encontrar a veia para você. E vou preparar essa veia e vai ser a sua veia queridinha. E você vê, ela trabalhando muitos anos com hemofilia, ela encontrou essa capilar. Realmente, ela é dolorida. As primeiras aplicações foram terríveis. Tadinho. Mas aí ela me explicou exatamente isso. Vai na mesma veia. Ela vai calejar e daqui a pouco vai ser a sua queridinha. Você só vai ter ela. E eu falo que é minha veia, ninguém mexe nela. E aí você vê, nós estamos há 3 anos na mesma veia, nós vamos para 3 anos na mesma veia e ela flui super bem. E é raro eu perder, viu? Eu, assim, vira e mexe, assim, eu perco pouquíssimas vezes. Mas é que você pega o jeitinho dela. Pegou o jeito, Uhum. é isso. Cada mãe sabe o jeito de pegar a veia do seu filho, né? Porque é isso que a gente aprende. A Uhum. gente não é enfermeira e nem precisa ser, né? A gente não tem Exatamente. que saber pegar a veia de todo mundo. Só tem que saber pegar a veia do nosso filho, mais ninguém, né?
Muito bom. Eu queria te perguntar sobre a questão de buscar o fator agora nesse período, né, do isolamento social. A última vez que você foi, você conseguiu pegar para 2 meses? Então, eu sempre pego o fator para um mês. Uhum. Antes de começar a quarentena, na semana que estava sendo anunciado que ia começar a quarentena, eu corri para buscar fator. Aí eu pedi para 2 meses, para não ter que ir lá de novo. Mas o que foi me informado na farmácia lá do Hospital Brigadeiro é que a procura, assim, todo mundo foi buscar fator. Justamente porque estava sendo anunciado que todo mundo ia entrar em quarentena. Então foi uma semana que foi todo mundo buscar fator. E eu acho que eles ficaram com medo de desabastecimento. Então eles me falaram assim, mãe, a gente não vai poder te liberar 2 meses, porque tá todo mundo vindo buscar fator ao mesmo tempo. Então nós vamos liberar para um mês, mas tenha certeza de que quando você voltar, as coisas vão estar. A gente achava que ia melhorar. Eu fui buscar fator na semana passada, que acabou o fator, né? Do mês acabou. E na terça-feira da semana passada eu fui buscar uma nova leva. E eu achei assim, o hospital estava vazio. Coisa raríssima, aquele hospital é super lotado. E eu acho que eu não demorei 5 minutos. Entrei, peguei fator e vim embora. E o que eu achei mais legal é que a hematologista, a doutora Aline, ela renovou a receita para mais 3 meses sem eu precisar levar o Felipe. Então eu não preciso levar o Felipe mais lá. Eu só tenho que ir lá para buscar. Ah, E a única coisa que eles falaram é só buscar, assim, só procurar o hospital em caso de emergência, se tiver sangramento. Aí você se vai com o paciente para lá. Mas se é para buscar fator, aí eles vão renovando sem precisar de ir pessoalmente. Pelo menos ah, até passar essa quarentena, né? uhum, Isso é uhum. uma boa solução, né? Sim, Aí sim. eu peguei para mais um mês só. Um mês só. Acho que talvez pelo número de pacientes, não sei, eles não tenham conseguido se organizar, porque a coordenação de sangue pediu, né, que fosse entregue fator suficiente para 2 meses. Uma Eu outra acho que pergunta, quantas doses você tem em casa quando você vai buscar de novo? 3. Quando chega em 3 doses, eu vou buscar. Eu não deixo menos de 3 doses. Isso. Isso é uma coisa super importante, principalmente para as mães, que as crianças estão começando agora a profilaxia, ou que ainda, infelizmente, não estão em profilaxia. Não dá para ter menos que 3 doses em casa. Quando você chega em 3, você tem que ir buscar mais, né? A gente não pode nunca correr esse risco, esperar acabar para voltar lá. E você chegar lá e um problema qualquer, assim, é muito improvável, mas de repente acontece alguma coisa, né? Pode. E a gente não pode deixar, né, a criança correr esse risco. Tem que ir buscar antes, tem que ligar antes, marcar, não sei. Cada hemocentro tem a sua rotina, né? Em Sim. alguns liga e marca, em outros já fica marcado de um mês para o outro. Mas, enfim, é importante não esperar acabar antes de ir buscar mais. Mesmo porque quem tem criança, ainda mais criança pequena, você sabe, Mariana, eles estão bem agora. A gente não sabe daqui a pouco. Para acontecer um acidente dentro de casa, uma queda, é 1 segundo, Mariana. É 1 segundo. Por isso que sempre tem que ter fator em casa e o pai e a mãe saber aplicar, entende? Uhum. Porque eu já corri com esse menino várias vezes para o hospital por queda. Ele escorregou na cozinha, era o quê? 9 horas da noite. Ele foi pegar não sei o que na cozinha, escorregou e bateu a testa na cadeira. Eu tive que aplicar fator 100%, colocar ele no carro e levar para o hospital para fazer tomografia. A gente tem que sempre estar em alerta, ainda mais criança. Eu acho que a fase mais delicada para criança hemofílica é até os 3, 4 anos de idade, porque eles ainda não têm noção da condição deles. E acidente acontece muito, muito rápido dentro de casa. Dentro de casa que mora o perigo. É, é, é. É verdade, a maioria dos acidentes são domésticos. Inclusive, eu me lembrei agora,
que as autoridades têm alertado muito os pais em relação à questão do álcool, né? Álcool e álcool gel não pode ser deixado ao alcance das crianças, porque são muitos acidentes com álcool e álcool gel. E, enfim, em casa a gente não precisa usar álcool gel, a gente usa água e sabão, que é tão eficiente quanto, né? Vamos ver se tem aqui, ó, mais perguntas ou comentários. Olha, Shirley já me ajudou muito com vários toques, sou muito grata a você, Shirley. Se nesse hospital, o que você trata, né, o Felipe, já chegou o novo fator subcutâneo? Não, na verdade ele não chegou em nenhum hospital ainda do Brasil. A previsão é que chegue no final de maio. Mariana, aproveitando com tudo que está acontecendo no Brasil, você vê que todos os esforços estão voltados ao coronavírus. Você acha que pode acontecer por exemplo, o emicizumab, que é o que nós estamos esperando para agora, a previsão era para maio. Será que pode acontecer de não ter? Assim, eu tenho medo de repente, o Ministério da Saúde falar assim, não vou ter verba agora para esse medicamento, vamos deixar mais para frente. Porque a gente vê que os gastos por conta desse vírus, do coronavírus, está sendo muito grande, né? Será que pode acontecer isso? Na verdade, é improvável, porque como já fazem 5 meses que houve a aprovação, teoricamente, o pedido e o contrato já deve ter sido assinado lá atrás, 5 meses atrás. Agora, se esse processo atrasou, aí pode ser que sim, que haja alguma mudança. Mas a gente tem que aguardar um pouco, ver se tem algum posicionamento, né, do Ministério, depois que terminar o prazo, né, como que se vai chegar ou não, o que o Ministério, como vai se posicionar, porque se estiverem sendo cumpridos, muito provavelmente não, porque o contrato já vai estar assinado, né? Sim. E a verba supostamente já vai ter sido disponibilizada para isso. Então, eu acho que é improvável, mas nada é impossível nesse momento. A gente jamais imaginaria que a gente estaria passando por isso hoje, né? Jamais. Infelizmente, né? Mas fica mais um aprendizado, né? Pra gente de pensar que, na verdade, a gente tem uma vida melhor que a gente imaginava, né? Com certeza. E perceber o quanto que a nossa liberdade é importante, o quanto faz falta, o quanto a gente precisa estar alerta, porque a nossa saúde é muito frágil, mais frágil do que a gente costuma considerar. Então, realmente, a gente tem muita coisa para aprender. E se Deus quiser, isso vai passar, né? E a gente vai sair disso com muitos aprendizados. Eu queria te perguntar, qual que você acha que é a maior dificuldade para você de cuidar de uma criança com hemofilia? Dificuldade? Nossa, eu já passei por dificuldade. Assim, eu acho que eu tive mais dificuldade em lidar com a hemofilia quando eu não tinha tanto conhecimento. Quando eu não conhecia nada sobre a hemofilia. Eu pastei muito, entende? Sofri muito no início. Eu não conhecia a doença e foi o que eu decidi aprender tudo sobre hemofilia, entende? Fui atrás de informação, eu queria muito saber identificar sangramento. Era isso que eu queria saber. Eu queria saber quais situações de risco o meu filho não poderia passar e o que fazer para socorrer. Então, é como se a gente estivesse em alerta, entendeu? Nós, mães. Meu filho tá bem, tá correndo, eu deixo brincar, deixo ser, assim, ser uma criança normal, eu deixo ele ser criança. Mas é assim, a gente solta ele, mas sempre observando. E quando precisar intervir, a gente tem que intervir.
Então, assim, eu acho que eu passei assim, eu sofri muito no começo por falta de informação. Depois que eu comecei a conhecer mais a doença, eu procurei me informar mais sobre tudo sobre hemofilia. Eu acho que hoje eu tenho mais sabedoria e maturidade para lidar com as situações que acontecem. E eu entendo que hemofilia é um carrossel de emoções. Hoje está tudo bem, amanhã pode não estar. E a gente tem que ter a cabeça muito, assim, assim, tem que estar muito calmo. Até na hora da intercorrência, a gente tem que manter a calma e fazer o que é correto, fazer o que é certo. Enfim, agora, hoje em dia, eu não sei o que eu tenho de. Sinceramente, não, eu não sei. Eu acho que hoje tá mais assim, nós estamos mais. Conseguimos alcançar a normalidade, entende? Dentro do possível. É, assim, estamos conseguindo conviver com a hemofilia de forma mais controlada. O Felipe está ajudando muito também, Que viu? bom. Mas isso também, como ele era muito pequenininho, eu acho que eu tive mais intercorrência com ele no começo, quando ele estava bem menorzinho. Agora, à medida que ele vai crescendo, eu acho que ele está começando a colaborar um pouco. Isso é muito bom. É ótimo, é ótimo. E talvez também, muito provavelmente, o seu conhecimento esteja te deixando mais segura, né? É nessa linha aí do seu pensamento que a gente criou essa campanha, né, do mais conhecimento, menos sangramento, porque a informação é Sim, muito poderosa. sim. Aqui, olha, tem algumas perguntas sobre o fator. O meu medo é faltar o fator que eles já usam. Na verdade, isso é muitíssimo improvável. Aliás, tem uma matéria recente que saiu no dia, Assim, acho que 18 de abril, a gente postou nas redes sociais. Saíram 3 matérias sobre hemofilia, de 3 matérias diferentes. As 3 têm participação da Abrapem. Uma delas fala sobre essa questão do abastecimento. E até agora não tem nenhuma indicação de que isso vá sofrer alguma alteração. Então, acho que não precisa se preocupar com que isso, bom, pelo menos não ótimo. agora. Uhum. O uso do fator plasmático. Ah, professor Euvânio, acho que você está falando do fator recombinante para hemofilia B, né? A gente tem tentado já há vários anos lutar para que a Conitec incorpore o fator recombinante para hemofilia B. O finalzinho do ano passado teve uma, como é que chama? Teve consulta pública para a entrada do recombinante de longa duração para hemofilia B e não entrou. Muito provavelmente a empresa vai reapresentar a solicitação e vai novamente tentar e vai se esforçar e encaminhar para todos, né, os pacientes que colaborem nessa consulta pública para a gente pressionar para que seja incorporado o fator recombinante. Uhum. Aqui no Hemorrio já avisaram que quando chegar o fator subcutâneo, que não é fator, o anticorpo monoclonal subcutâneo, Uhum. o emicizumab, quando ele chegar, ele só vai ser disponibilizado para os pacientes com inibidor que fizeram imunotolerância e não negativaram o inibidor. Por enquanto, só eles têm acesso, terão acesso a esse produto. Mais para frente, a gente espera que os outros também tenham acesso, mas a princípio é uma população bem restrita mesmo, tá? E que Bom, acho precisa que presença. foi. E que precisa, né? Assim, a gente vê os relatos de mães e hemofílicos com inibidor que não negativam, o sofrimento deles para o tratamento e para fazer a profilaxia. Então, são pessoas que realmente eles precisam estar à frente nessa lista para receber o emicizumab, que vai ser de uma grande ajuda para eles, viu? Para o Uhum, tratamento. uhum. Ah, não, o Evandro está dizendo que ele tem hemofilia A e ainda usa o plasmático. Entendi, é pela idade, né? Você não foi contemplado com o recombinante.
por causa da sua idade. Essa é uma questão, Giovanni, que você tem que discutir com o seu hematologista, porque, a princípio, a determinação do governo é para a mesma faixa etária, tá? Aquela lá atrás, em 2012 ou 13, essa faixa etária foi estendida para as pessoas que tinham até 30 anos. Então, hoje, essas pessoas têm em torno de 37 anos. E a faixa etária não foi estendida para pacientes mais velhos que 37 anos. Não existe essa previsão ainda de estender o fator recombinante, fator 8 recombinante, para pacientes mais velhos de 37, 38 anos. Então, essa é uma questão que você precisa conversar com o seu hematologista para saber essa possibilidade. De mudar. Bom, a gente vai encaminhando para o final. Depois a gente envia as respostas das poucas perguntas que faltaram. Eu envio por direct, tá? Porque eu consigo gravar aqui todas as perguntas e aí eu vou enviar por direct para vocês as respostas dessas perguntinhas que ficaram sem respostas. Tá? Shirley, você tem mais alguma coisa para dizer que você gostaria de dizer? Eu queria primeiro agradecer você mais uma vez, Mariana. A gente sempre a gente sempre pode contar com você. O trabalho lindo que você está fazendo à frente da Abrapem, isso é maravilhoso para ajudar as famílias e as crianças. É tão assim, é impressionante o número de crianças recém-diagnosticadas com hemofilia. Você mesmo publicou ontem, se você participou da matéria, onde diz que os pacientes com hemofilia podem ser muito maiores do que nós temos hoje. Acho que foi 3 vezes maior o número, é isso? Eu já tinha visto alguma coisa o ano passado de uma pesquisa feita lá na Europa, de que existem muitas pessoas com distúrbio de coagulação no mundo que não têm diagnóstico fechado. Então, você vê o quão é importante o trabalho de vocês da Abrapem. E eu sou eternamente grata a você, Mariana, em particular, que a gente já conversa há bastante tempo. E é isso. Eu acho que um lindo trabalho. E o que eu passo para todas as famílias, todas as mães, todos os hemofílicos, de obtenham mais conhecimento, conheçam mais sobre a hemofilia e vocês vão ter o que aparatos para conviver com ela de forma mais segura e tentar ter uma vida normal, né? E é possível ter uma vida normal, mesmo convivendo com a hemofilia. Tá escutando o barulho das crianças? Dá pra escutar? Estou ouvindo. Que lindo. Eu falei para eles. Falei para eles, não gritem, mas estão gritando. Eu que agradeço pela sua participação. Agradeço, na verdade, a participação de todos que ficaram aqui na live e que estão participando também, enviando os vídeos para a gente da nossa campanha Mais Conhecimento, Menos Sangramento. Na verdade, todo esse trabalho ele tem sentido quando ele é feito em conjunto, né? E aí uma pessoa vai instruindo a outra e a outra vai chamando e vai agregando. Essa que é a ideia, né? Da gente fazer uma comunidade na qual todos se sentem parte e na qual a gente realmente pode se ajudar e se sentir ajudado. Eu realmente estou muito, muito feliz. A gente tem recebido muitos vídeos. Quem não viu, entre nas nossas páginas do Facebook e do Instagram. São vídeos incríveis, lindos, criativos. Eu ainda tenho alguns para postar. E quem não mandou, pode mandar ainda, porque a gente vai postar até o final de abril os vídeos, tá? Continuem fazendo,
vídeos, tá? Continuem fazendo, continuem mandando, porque estão muito lindos. E, enfim, nosso próximo encontro vai ser na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Sexta mais cedo, tá, gente? mais 5 horas da cedo. tarde, com o doutor Vinícius Torregrossa. Ele é dentista, especialista em coagulopatia. E o doutor Vinícius vai falar sobre as orientações para o tratamento odontológico de pessoas com coagulopatia, tá? Não só hemofilia, coagulopatias em geral. O doutor Vinícius faz um trabalho brilhante. Tenho certeza que vocês vão amar e vão poder também fazer as perguntas todas. Tá bom? Sexta-feira, então, a gente se encontra às 5 da tarde. Obrigada a todos. Shirley, obrigada. Obrigada de coração por compartilhar com a gente as suas experiências. E a gente vai se encontrando por aqui, nas redes sociais. Vai se encontrando pelas redes sociais. E reforçando o que você falou, Mariana, lindo trabalho. O Dia Mundial da Hemofilia foi um dia especial. Eu fiquei muito feliz. E fiquei vendo as fotos das crianças, os vídeos que as mamães fizeram, as mensagens. Que lindo, 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 lindo. Foi um trabalho belíssimo, gente. Belíssimo. Amei. Não é um trabalho meu, é um trabalho de todo mundo, né? Trabalho dos pais, das mães, das famílias, o envolvimento. Eu fiquei surpresa pelo envolvimento dos pais também. Tem muito vídeo que inclui o pai. E eu fiquei muito feliz. Obrigada, pais, porque vocês estão participando mais, estão se deixando mostrar que vocês estão participando. O filho não é só da mãe, né? O filho é do pai. E eu tenho certeza que todo esse amor é o que favorece um bom tratamento e um bom prognóstico para todas as crianças, tá bom? Boa noite para todos e até sexta-feira. Tchau, tchau. Tá bom, obrigada, Mariana. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado. Tchau. Obrigada a todos. Um beijo. Tchau.